Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de resenha aqui no canal, depois de um tempinho, mas estamos de volta, semanas intensas, mas que resultou pelo menos na finalização de mais uma leitura, a primeira desse mês de outubro, que teve seus altos e baixos, mas no geral foi bem positiva. Foi a leitura das inteligências Literary, do Jean Lúcio, vou deixar a capa aqui do lado. Foi uma parceria para o Instagram, na verdade, não para o Instagram, né? Mas foi uma parceria que surgiu lá no Instagram, mas que também se estende aqui para o YouTube. Então, sim, esta é uma resenha que faz parte, né, desta parceria. É um autor nacional, como já dá, né? Dá pra perceber, mas que me apresentou uma leitura um pouco diferente do que eu estava imaginando que seria. Porque, bom, eu disse pra vocês que essa foi uma história que trouxe alguns altos e baixos, mas não pela escrita do autor, que foi bem interessante e diferente do que eu tava esperando, mais uma vez, né? Que me apresentou uma realidade que eu ainda não tinha visto. Tem essa coisa de inteligência, um toque meio de ficção científica, com essa coisa de experimentos e criaturas estranhas, de certa forma, mas na verdade são coisas aí inventadas pelo ser humano que, né, faz essa questão de criar coisas estranhas que podem fazer mais mal do que bem, mas que, enfim, faz parte aqui dessa história. Alguns elementos, algumas criaturinhas, outras nem tanto criaturinhas assim, mas que ao longo da história a gente vai entendendo como é que funciona. Mas eu já estou misturando tudo e não falei sobre a questão central dessa história, né? E eu vou começar falando um pouquinho então sobre a história em si. Eu vou dar alguns detalhes sobre essa história pra gente poder ter um pouquinho de noção sem dar spoilers, né? Eu vou ler então a sinopse, assim, pra vocês terem um trechinho da sinopse pra também não me estender demais, né? Quando Matt Literary, que é o nosso personagem principal, conhece a princesa Darlie, ou Doriana, e o espião americano Jonathan, ele se envolve em uma trama emocionante que envolve governos, grandes empresas científicas, criaturas modificadas e a Cervelege, que eu ainda não aprendi como é que se diz esse nome, um grupo aparentemente terrorista que usa tecnologia proibida para cumprir o plano de Echelon, que não se diz Echelon. Mais pro meio da história, assim, o autor coloca pra gente exatamente como se diz, né, esse Echelon, mas sempre chamei de Echelon e é assim que ficou. Mas enfim, é Echelon, tá? Enfim, durante essa jornada, Matt, que era aparentemente um jovem comum, ele precisa contar com a ajuda das inteligências múltiplas, que é mais uma de tantas organizações, vamos dizer assim, que surgem aí ao longo da história e que vários personagens fazem parte, né? O nosso Jonathan faz parte de uma outra organização, mas muitos personagens que vão surgindo aqui nessa história fazem parte das inteligências. A história mescla um pouco de passado e presente, não sei se é exatamente passado e presente que a gente pode chamar, mas tem essa alteração na linha do tempo, que a gente vai indo, voltando, porque a história, na verdade, começa com o nosso Jonathan, escrevendo um relatório para o chefe dele da organização da qual ele faz parte. Então, aí depois a gente a gente começa ali no início desse encontro ali do Matt com a Darlie, aí depois a gente volta e a gente vai de novo, então tem vários idas e vindos aqui nessa história, mas que fazem com que diversos personagens surjam e a gente vai entendendo que muitos desses personagens fazem parte então das inteligências múltiplas, que é onde essas pessoas aprendem muitas coisas, inclusive nosso Matt aprendeu muitas coisas, mas não vou me estender muito nesse quesito para não dar spoilers. Mas enfim, eles vão contar então com a ajuda das inteligências múltiplas para conseguir salvar as pessoas com quem se preocupa e entender exatamente o que está acontecendo. E aí, ao longo dessa história, a gente vai ver o interesse dessa outra organização, Cervelege, na princesa Darlie, a Doriana, e o Matt vai estar junto no início desse rolo todo, então ele vai acabar se envolvendo
principalmente por gostar da princesa, então ele vai querer salvar ela, junto com o Jonathan, que vai acabar entrando no meio disso tudo também. Jonathan, inclusive, que é um personagem bem interessante, peculiar, porque ele tem essa dupla personalidade, vamos dizer assim, do John e Jonathan, né? Mas que ao mesmo tempo os dois são incríveis. E ele é um personagem realmente, como eu disse, que é peculiar, mas ele é peculiar no bom sentido, que me fez querer, né, continuar lendo sempre pelo ponto de vista dele. A história é realmente interessante. E aí a gente tem então essa questão do interesse dessa organização na Darlie. A gente vai entender de certa forma mais pra frente o porquê desse interesse, mas não tanto. E a gente vai entender a participação de todos esses personagens nisso tudo. Não só o Matt, mas também aí o Jonathan. A gente tem o Rafael, que também faz parte ali desse reino, que também de Cressel, que é legal. Achei legal que eles também falam português. Tem toda uma construção aí desse universo de um país que é governado ali então por um rei. A gente tem as princesas, tem um príncipe que é bem estranho, ele aparece mais pro final da história. Fiquei com uma pulguinha atrás da orelha com esses personagens, mas a história, né, gira em torno disso que eu contei pra vocês, e ela é muito idas e vindas. O fato dessa história ser idas e vindas de passado, presente, e relatórios e respostas, e personagens tentando entender o que está acontecendo com eles mesmos. E essa coisa de eu não estava presente no acontecimento, mas tal pessoa me contou que as coisas aconteceram dessa forma. Isso acabou tirando um pouquinho da força da narrativa, assim. Claro que o que me manteve lendo foi o interesse em entender tudo que estava acontecendo, como essa história iria terminar, e exatamente aonde aquilo se encaixava, se era antes ou depois da onde o Matt estava, que depois eu reconheci o personagem em um outro segmento aqui dessa história, e a gente vai entender quem é a família dele, porque ele está envolvido nisso tudo, porque ele é tão inteligente e sempre consegue planos mirabolantes para escapar de determinadas situações. E é uma história assim que acontecem muitas coisas. Então, apesar de ter alguns pontos que, né, como eu disse, acaba perdendo um pouquinho da força da narrativa, né, por essas questões, ao mesmo tempo me fez querer continuar a ler a história. Foi fantástico. Geralmente histórias que eu acho que são cansativas, eu acabo cansando e parando de ler, geralmente, né, e aí volto bem depois. Mas não foi o caso desse aqui. Então, apesar da correria toda, eu consegui e me mantive fiel a essa história, consegui finalizar a leitura, então, aí um pouquinho antes de um mês, se eu não me engano, acho que deu um pouco menos que isso. E, geralmente, eu lendo livros no Kindle, que foi onde eu li essa história, inclusive aqui não vai dar pra ver, né, eu acho, mas aqui é o mapa que o autor colocou no início da história, que é o mapa turístico de Cressel, pra gente entender mais ou menos o que seria, né. Não vai dar pra ver, mas enfim, que eu achei bem legal pra gente se localizar e tal. E aí então a gente tem esse monte de organizações, a gente tem não explicações, mas os acontecimentos em si. Então, outro detalhe, né, que eu achei interessante, que o autor ele não vai parar e te explicar o que está acontecendo. Tu vai entender o que está acontecendo ao longo da leitura. E eu acho isso maravilhoso, porque se tem uma coisa que eu não gosto, é de autor que para, escreve 2, 3 páginas de explicações por que tal coisa aconteceu, o que está acontecendo. Então, a gente tem a narração dos relatórios, como eu disse, mas que não é cansativo, é interessante. Claro que tem alguns detalhes, como eu já disse, né, que acabam deixando um pouquinho cansativo, essa coisa de não estar presente, mas tal pessoa me contou, geralmente o Matt, porque eles são amigos maravilhosos, esses dois, inclusive, mas, por exemplo, o fato de que ele não narra cenas violentas, porque o Jonathan não gosta de cenas violentas, mas essa insistência em mencionar que não pode descrever coisas mais violentas me deixou um pouquinho irritada, confesso. Porque, bom, é uma história cheia de ação, cheia de acontecimentos complicados envolvendo esses personagens, principalmente a Darlie, que passou por muita coisa, como deu pra deduzir e perceber, né, conforme a narração dessa história, né, ao longo de todo o livro. Pobre personagem, meu Deus. Mas
Então era óbvio que tinha violência na história. Eu acho que esse foi um detalhe que talvez não teria problema se tivesse descrição de cenas mais violentas, porque é uma história que tem muita ação, tem muita essa questão das inteligências, então, de organizações, como eu já disse, então tem esses detalhes de coisas mais científicas da coisa, e é uma coisa que eu gosto, que eu aprendi a gostar, e eu acho que encaixaria também muito bem dentro dessa história, porque, como eu disse, faz sentido. Tem cenas de coisas acontecendo, então você pode descrever essas coisas que aconteceram, tá? Mas enfim, eu estou dando voltas e tentando falar sobre a história para também não dar spoilers. Mas foi uma história que fez sentido, ficou bem amarrado. Eu pensei que como que o autor conectaria tal coisa que o personagem Matt está fazendo lá no final, sendo que ele tinha que resolver a questão da Darlie que tinha sido sequestrada. Mas aí o autor conseguiu fazer isso. Então eu achei muito legal, bem amarrado essa parte, né? Essa questão de tudo se resolver, apesar de que eu tive a sensação de que ficou aberta. Eu ainda não fui atrás do autor para saber se tem continuação, se vai ter, enfim, porque tem muitos indícios para que isso aconteça, caso ele queira. Então, principalmente sobre o Troy. Eu tenho dificuldade para dizer o nome desses personagens, mas ele é o irmão da princesa e eu achei esse personagem muito suspeito, porque ele viaja, aí começa a acontecer toda essa loucurada com a irmã dele, e do nada ele surge para ajudar a salvar a pátria. Então eu confesso que fiquei meio assim, mas gostei da história assim como um todo. Todos os personagens são bem interessantes, em especial o Matt e o Jonathan, que foram os que eu mais gostei, assim. Alguns são meio irritantes, como o Rafael, não gostei muito dele, e da Infra, que surge aí mais do meio pro final da história, não gostei muito dela. Mas, olha o avião. Mas num todo, no geral, eu gostei bastante da história, é bem escrita, a escrita do autor é bem interessante e diferente, a forma que ele escolheu pra narrar essa história foi bem interessante, eu realmente não estava esperando que fosse dessa forma, como eu disse. Então, gostei, foi bem positivo, o final foi bacana. Apesar de que eu não sei se precisava de algumas coisinhas que teve ali, mas num todo foi uma leitura positiva. Gostei de ter lido esse livro, gostei de ter conhecido a escrita do autor, espero poder conhecer outras obras dele futuramente, tanto no universo aqui de Castle ou não, mas com certeza pretendo ler outras coisas no futuro. Mas então é isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer essa história. Recomendo, principalmente para quem gosta de coisa de tecnologias e de inteligências. Então vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer essa história e para quem gosta aí dessa questão de inteligências, de corporações, agora eu não me lembro mais como é que eu chamei, mas, né, instituições como as inteligências múltiplas aí dessas organizações misteriosas e super secretas que resolvem os problemas aí que acontecem ao redor do mundo. E é isto. Recomendo que vocês leiam. Essa coisa de esse pé na ficção científica é bem interessante, então acho que é bem legal de conhecer e de ler, porque também é diferente e tá muito difícil da gente achar coisa diferente, né? Então, quando a gente acha, vale a pena, a gente indica. Então tá aqui, vou botar a capa aqui de novo pra quem não prestou atenção nela no início. E é isto, vou ficando por aqui, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E como mais uma vez, links estarão aqui, tanto para o livro quanto para o perfil do autor, para quem quiser conhecer lá o trabalho dele melhor. Recomendo que façam isso, sempre bom conhecer novos autores nacionais, que são bons autores, inclusive, merecem todo o reconhecimento. Certo? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.